Vamos orar? Vou pedir para a Mônica vir para cá. A Mônica é uma bênção. Ela não vai ministrar a lição porque ela é minha esposa. Nem o Gabriel eventualmente vem para cá falar porque é meu filho. Ou qualquer um de vocês que é chamado. Não, é porque a Mônica tem uns 30 anos de pedagoga, né? E tem especialização, tem quase 30 anos de sala de aula. Então ela tem algumas características que são bastante interessantes, não é? E a gente, na igreja, a gente prima por usar cada pessoa de acordo com os seus dons, com o seu chamado, com a sua característica. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu venhas sobre a tua serva, a mulher que tu me deste por companheira, Senhor. Te agradecer pela sua vida, pela sua bondade, pelo seu cuidado. Te pedir pela paciência dela que seja sempre alta, Deus, porque conviver comigo não é fácil e também eu creio que com Gabriel não é tanto. Eu te peço em nome de Jesus, que nesse momento agora tu possas dar tranquilidade ao seu coração, que tenhamos uma lição maravilhosa, vamos aprender coisas muito importantes, ou relembrar também coisas muito importantes, que o teu nome seja glorificado, que tu uses a tua serva com sabedoria, que tu uses a tua serva com autoridade, Pai, que tu uses a tua serva, Senhor, do modo que tu queres, que ela diminua e que tu possas crescer. Nós oramos a ti e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, aqui você sabe que nós não temos pastoras, por mais que a gente tenha carinho, e eu entendo quando a gente fala pastora Beth, pastora Mônica, isso é uma forma de carinhar, de cuidado, mas nesta igreja nós não temos pastoras, nós só temos 3 pastores e tem um de licença, só tem 2 pastores na igreja, eu e o pastor Cacheado. Este ano nós devemos fazer uma convenção, se Deus permitir, já começamos a conversar, e aqueles que efetivamente estão na função. Eu sou pastor hoje porque eu tenho ovelhas, estou na frente de uma igreja. Amanhã, se eu estiver em outro local, você pode até me chamar de pastor, ok? Mas pastor é função, e é um chamado específico para cuidar de ovelhas. Então com vocês a irmã Mônica, e as crianças, por favor, olha aí o Renato, a Renata, é porque meio varunca, a gente chama de Renata e o Ricardo. Quem imaginou o Ricardo desse tamanho, cuidando das crianças? Dá uma olhada, amoleceu, graças a Deus. Vamos lá, irmã Mônica. Bom dia, paz do Senhor. A gente sabe, né, que é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui, seja ministrando a palavra de Deus, seja na EBD, né, ensinando. Na verdade é uma pretensão muito grande nossa querer ensinar, né, porque realmente eu não estou aqui para ensinar, mas sim para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E também quem nos ensina é o Espírito Santo, que é o nosso professor, que revela a palavra de Deus. E quando a gente prepara aquilo que a gente vai falar, a gente é o primeiro a ser ministrado. E eu queria dizer aqui que a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela não vai amaciar o teu ego. Ela não vai falar aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Então, há coisas aqui que vão ser exortações para nós, como a palavra de Deus é. Ela nos ensina, ela nos exorta. Ela é viva. Então, se você se sentir confrontado, amém. A começar por mim, eu quero me sentir confrontada, porque a palavra de Deus, ela nos inquieta. A cada dia, para cada dia a gente melhorar, a cada dia mais a gente estar com o Senhor, a cada dia mais a gente diminuir, né, o pecado que tanto nos afasta de Deus, a dizer não ao pecado.
Então, se você se sentir confrontado, amém. Não é nada pessoal aqui, se eu mencionar algumas coisas, não é nada pessoal. Eu disse que eu sou a primeira a ser confrontada. Então, essa exortação é para mim e para vocês, ou seja, para a igreja aqui presente. Esse texto, esse título, ele é muito parecido com o título que foi ministrado no domingo passado pelo pastor Cacheado, que fala sobre a nova vida, e aqui é sobre um novo nascimento, que é a nova vida em Cristo. E o texto que nós vamos ler, ele também é o mesmo texto que foi lido no domingo passado. Mas com a palavra de Deus, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e se renova. Então, que bom, né, que a gente pode reler, porque muita coisa ainda a gente pode tirar, que o Espírito Santo vai nos ensinar. Mas antes disso, eu sei que meu esposo já orou, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai querido, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti mais uma vez, para que os meus ouvidos, que são os mais próximos da minha boca, estejam atentos àquilo que Teu Espírito Santo vai nos falar, através da Tua palavra. Senhor, eu peço que Tu tenhas misericórdia da minha vida, porque sem Ti eu não sou nada. E que se eu estou aqui, é porque o Senhor me sustenta, é porque o Senhor me resgatou, e o Senhor vem me tratando. Só o Senhor sabe, conhece, Senhor, o meu coração, o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Senhor. E obrigada pelos irmãos aqui presentes, Pai, pelas famílias aqui representadas e aqueles que estão nos ouvindo também, através da mídia. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Então vamos começar lendo o texto que se encontra em João 3, de 1 a 6, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém. Antes de falarmos sobre o texto em si, eu queria falar um pouquinho quem foi Nicodemos, essa figura assim, né, interessante, que foi à procura de Jesus. Então vamos lá. Quem foi Nicodemos? Nicodemos, ele viveu no século I, viveu na época de Jesus. Ele era um fariseu. Fariseu é aquele judeu que vive debaixo da lei, que guarda a lei, o Pentateuco, a lei de Moisés, e vive rigorosamente debaixo da lei. Lembra quando os fariseus foram os que mais confrontavam Jesus, ficavam à procura de Jesus para ver alguma falha em Jesus, e sempre atacavam Jesus, né? E os discípulos dizendo: ele comeu e não lavou as mãos antes, curou no sábado, que é o dia santo. Então os fariseus eram aqueles líderes religiosos, né? Aqueles religiosos bem ferrenhos, né? Que mais? Ele era o mestre da lei, um rabino. Rabino significa mestre. E a sinagoga era um lugar onde se ensinava a lei de Deus. Então ele era um mestre. E para ser rabino, para chegar a ser chamado de rabino, tinha uma longa caminhada por aí.
longa caminhada para ser reconhecido como rabino. Ele era um membro do Sinédrio. Ele ocupava uma posição muito importante. E o Sinédrio, a gente vai ver mais adiante, era um lugar onde os líderes, né, os fariseus, eles se reuniam. A gente vai ver mais adiante sobre o que é isso. Ele era um líder dos judeus. Ele era muito respeitado entre os judeus. Um homem rico, porque para ser membro do Sinédrio e a posição que ele ocupava, ele tinha grandes posses. O seu nome em grego significa conquistador do povo, tá? Uma curiosidade aí. E é interessante que o nome de Nicodemos, ele só aparece no Evangelho de João. Se você for ver em Mateus, Marcos, Lucas, não menciona o nome de Nicodemos. Menciona a figura dele, se eu não me engano, em Lucas, mas não diz que era Nicodemos. Entende-se que era Nicodemos, mas não tem o nome Nicodemos, só em João, tá bom? Então, Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. Interessante que, além desse texto que nós lemos, ele é citado, né, o nome de Nicodemos, em mais 2 trechos de João, que a gente vai ver agora. João 7, de 50 a 52, e em João 19, de 38 a 40. Antes disso também era só lembrar que, segundo os teólogos, Nicodemos era chamado conselheiro dos judeus. É só para ver como ele era conhecido e respeitado. Esse episódio que nós lemos, de Nicodemos indo à procura de Jesus, ele se deu na época da Páscoa, que se comemorava lá em Jerusalém. Então vamos ler em João 7,50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Esse texto, se você ler ele todo, né, pode depois em casa você ler ele mais completo. É o episódio em que Nicodemos, ele está defendendo Jesus diante dos fariseus e sacerdotes, quando levaram Jesus para ser interrogado. E Nicodemos tenta interceder, né, inocentar Jesus ali. Isso acontece mais lá para frente, depois que ele tem essa conversa que a gente leu, quando ele procura Jesus à noite. Então a gente percebe que Nicodemos, depois dessa conversa, né, que ele vai ter com Jesus, algo aconteceu na vida de Nicodemos. Senão ele não defenderia Jesus mais adiante, né? E o outro episódio se encontra em João 19, de 38 a 40, que diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, lembram de José de Arimateia, que emprestou o seu túmulo para sepultar Jesus, foi pedir o corpo de Jesus. Quando Jesus morreu, ele foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos, para que tirasse o corpo de Jesus na cruz e fosse sepultado. Porque o que acontecia na crucificação, né? Quando as pessoas eram crucificadas, elas ficavam lá na cruz, e os animais, as aves vinham, ficava esquecido lá, e os animais iam comendo, né, ali o corpo que ficava. Então José de Arimateia vai diante de Pilatos, ele se arriscou muito, mas foi lá pedir o corpo de Jesus, porque José de Arimateia, assim como Nicodemos, ele também era do Sinédrio. Era um homem também de muitas posses e era respeitado entre os judeus e também fazia parte do Sinédrio. Então diz assim, repetindo: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, ele era discípulo mais escondido, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus,
Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Essas especiarias que José de Arimateia levou eram muito caras, muito caras. Então ele levou junto com Nicodemos. Nicodemos ajudou nesse sepultamento, a preparação do corpo de Jesus no sepultamento. Então vamos entrar na lição propriamente dita, que fala sobre o novo nascimento. O novo nascimento, né, como já foi falado aqui na lição passada, né, e o pastor reforçou aqui, o novo nascimento, ele significa regeneração. Regenerar, gerar novamente. Nascer de novo. Mas nascer como? Porque Nicodemos tinha entendido que era voltar ao ventre da mãe. E Jesus diz: não, é nascer espiritualmente. É nascer de Deus e de sua palavra. É nascer do alto. Regeneração também significa nascer do alto, nascer de Deus. O novo nascimento não é através das obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. Só Jesus nos leva ao novo nascimento com o Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus, você toma a decisão que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo na sua vida. E é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E começa a fazer a obra na minha e na sua vida. É o novo nascimento. E o novo nascimento, ele vem pela palavra. Pela palavra de Deus. Você escuta a palavra, você ouve, né, a palavra, e é a palavra de Deus que vai fazendo, através do Espírito Santo, a mudança na sua vida. Por que não somos salvos pelas obras? Porque em Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela fé em Jesus, não é de obras. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque faz caridade. Isso é uma consequência. A obra é uma consequência. Se você tem fé, se você é salvo, você vai fazer obras. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Mas a obras é uma consequência. Ninguém é salvo porque foi uma ótima mãe, porque foi um ótimo pai, ou porque foi um excelente cônjuge. Ninguém é salvo por isso. Ou porque é filho de líder, filho de pastor, porque nasceu na igreja. Ninguém é salvo por isso. A salvação é individual. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Só através de Jesus que chegamos ao Pai. Amém? Amém. Então, regeneração, nascer novamente. E é interessante que Jesus fala para Nicodemos no versículo 5 do capítulo 3. Jesus fala a Nicodemos, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí vamos falar um pouquinho sobre o que é essa água e o que é esse Espírito, tá? O nascer da água, essa água que fala, né,
Primeiramente, vamos falar sobre a água que fala sobre o arrependimento. Aí vamos lá para João Batista, que batizava em águas. O batismo em águas significa que você passou por um processo de decisão, de conversão. O Espírito Santo te convence que você é pecador. Aí você se arrepende, porque quando você é confrontado, não tem como você ficar a mesma coisa. Você vai reconhecer que você é pecador. E você precisa se arrepender. Eu e você. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, porque Ele nos afastou de Deus. E só podemos voltar a Deus através desse arrependimento, que é o Espírito Santo que nos convence. Através de Jesus, quando tomamos a decisão em segui-lo. E aí, João, ele falava sobre esse batismo de arrependimento, que a gente vai ver já já. O batismo é um símbolo, é uma ordenância, que diz que nós morremos para o mundo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. O batismo não salva. O batismo em águas, né, seja qualquer batismo, ele não salva. Não salva. Por isso que a gente tem que ter muita atenção, nós como líderes, quando uma pessoa decide se batizar, a gente conversar com essa pessoa para ver se ela entendeu por que ela quer se batizar. Eu quero me batizar porque se eu não me batizar eu não vou para o céu. Então você não está pronta. Você precisa entender que o batismo não salva. Por quê? Símbolo. Jesus, ele pediu para João Batista batizar ele para nos dar esse exemplo. É um simbolismo. É claro que a gente, né, quando aceita Jesus, claro, a gente quer ser batizado. É muito bonito o batismo. É muito bonito. Mas ele não salva. Então, em Marcos 1:4, fala sobre o batismo de João Batista, que significa assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. No novo nascimento deve ter arrependimento, como foi falado, confissão, perdão e purificação. Era disso que Jesus estava falando para Nicodemos. Arrependimento, se arrepender dos seus pecados. Confessá-los. Quando você se arrepende, você confessa os seus pecados a Deus. Boca, abrir a boca e confessar seus pecados a Deus. Você pedir perdão a Deus todos os dias, né? Nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque a gente não deixou de pecar. A gente não vive na prática do pecado, mas a gente ainda peca. Por isso que estamos ainda aqui, não fomos arrebatados, não fomos transladados, como Enoque, né, e Elias. Mas é um processo. Então, como eu e você temos o Espírito Santo, então toda vez que pecarmos, o Espírito Santo vai nos inquietar. Não tem como você ser nascido de novo e viver na prática do pecado. Porque o Espírito Santo vai te inquietar, te leva a você se arrepender, a você confessar e a pedir perdão, porque só Deus, né, só Jesus para nos dar esse acesso a Deus, porque nós chegamos diante de Deus purificados. Amém? Então o batismo de João era o batismo de arrependimento. João Batista sempre falava: arrependei-vos. E ele, né, usando ali a palavra de Deus, arrependei-vos. João Batista realmente foi uma figura impressionante, né? Ele veio para abrir o caminho de Jesus, eram primos. Eu acho fantástica a vida e a história de João Batista. Continuando. Antes da gente entrar em conversão, há muitas hipóteses
entre os teólogos sobre o porquê que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Até foi falado aqui, né, pelo pastor Cacheado. A maioria acredita que ele foi procurar Jesus à noite por vergonha. Por quê? Como os fariseus atacavam tanto Jesus, não concordavam com o que Jesus fazia, ele sendo um líder dos fariseus, ele falou, não, eu vou procurar Jesus à noite, no escondidinho, para que não falem mal de mim, né, não ridicularizem. Então, mas há uma outra segunda hipótese, que acha que ele foi procurar Jesus à noite, porque à noite Jesus já não estava com a multidão que o cercava, só estava com os discípulos. Então ele teria mais tempo de conversar com Jesus. Mas seja o que for, o importante aí no texto é que ele foi procurar Jesus. Porque Jesus, ele já era conhecido por causa dos seus milagres. E chegou até o Sinédrio, né? O que Jesus fazia. Então, ele procurava Jesus por causa dos milagres que estava correndo em toda a Jerusalém. E aí, eu queria comentar só um pouquinho sobre isso, né? Muitos naquela época procuravam Jesus por causa de seus milagres. Assim como Nicodemos foi atrás de Jesus. Jesus, ele já tinha uma multidão que seguia ele por causa dos seus milagres. E aí eu faço a seguinte pergunta: hoje é diferente? Não. Há muitos que estão na multidão, procurando Jesus ou seguindo Jesus por causa dos milagres, por causa das bênçãos. Hoje não é diferente. Muitos procuram igrejas que pregam prosperidade, porque Deus tem que me dar. Porque se eu não tenho, é porque eu devo estar em pecado. Porque Deus prometeu, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter a casa própria, eu tenho que ter muito dinheiro. Porque se eu estou na igreja, é porque eu tenho que receber. Deus tem que me dar. É aquela oração do fariseu, né? Senhor, eu não peco. Senhor, eu sou merecedor. Eu dou o dízimo, eu dou oferta. Cadê o retorno disso? Multidão. E quando a pessoa, ela se sente que ficou de lado, se magoa, se ressente, não, eu vou sair desse aí, porque eu não estou recebendo, eu vou desistir. Assim foi a multidão que seguia Jesus. Quando Jesus apertou a multidão e disse assim: vocês sabem o que é me seguir? Vocês sabem o que é seguir a Jesus, a mim? A ir contra ao mundo? A ir contra a lei que rege o mundo? Ao sistema mundano, que naquela época também não era muito fácil? Vocês sabem o que é ser apedrejado, perseguido, morto por amor a mim? Vocês querem continuar me seguindo? E é quando Jesus olha, a multidão se dispersou, a maioria desistiu, foi ficando pelo caminho. E aí tem um trecho fantástico, que Pedro responde assim, né? Senhor, Jesus vira para os discípulos e diz assim: e vocês também vão desistir de mim? Vocês vão também me deixar? Está muito apertado para vocês? E vocês? E aí Pedro responde: Senhor,
para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Amém. E aí eu pergunto para mim e para você: está difícil? Está duro? Querem desistir? Querem seguir a multidão? Ou querem seguir a Jesus? Qual foi a sua decisão? Você tem certeza que você é nascido de novo? Porque o que é nascido de novo, ele não larga de Jesus nunca. O que é nascido de novo, ele morre em nome de Jesus. A vida dele não tem tanto, eu digo assim, viver em Cristo é lucro. O morrer, né? O morrer em Cristo é lucro. Viver, né? Morrer em Cristo é lucro. A vida em Cristo, ela tem muito mais valor. A vida em Cristo, ela tem muito mais valor. É amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre falo isso, né? E gosto de repetir. O maior legado que você, pai e mãe, pode deixar para o seu filho, para os seus descendentes, é fazê-lo entender que ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele amar a Deus, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, jamais vamos deixar o Senhor. Jamais vamos desistir do caminho. Jamais vamos recuar. Amém? Eu queria falar mais um pouquinho sobre a multidão, antes da gente entrar naquele texto. Muitas das vezes, eu disse que a gente vai ser confrontado, não é? Mas amém por isso. É mais fácil ficar na multidão, não é, amados? É mais fácil ficar na multidão, porque não tem um preço a pagar. Você não fica em evidência, você não é atacado, você não é criticado. Assim como é fácil, aí eu vou vir para a igreja, né? Assim como é fácil também. Eu não estou dizendo que você tem que servir a Deus só na igreja, não. Você tem que servir a Deus aonde o Senhor te colocar. Mas muitas vezes, além de não servir lá fora a Deus, onde o Senhor te colocou, você também não serve na igreja. Ficar no banco é mais cômodo. Ficar no banco, você não é criticado. É melhor não se envolver com as coisas da igreja, ficar no meu cantinho, enterrar o meu talento, enterrar o dom que Deus me deu. E aí, quando você estiver diante de Deus, o que você vai dizer do talento que Ele te deu, do dom que Ele te deu? Você enterrou? Vamos refletir sobre isso, né? Amém? Continuando. Conversão é a decisão de voltar para Deus. É interessante que quando Nicodemos chega a Jesus, ele chega a Jesus assim, meio que querendo agradar Jesus com as palavras, né? A gente sabe, né, que você veio de Deus. Ele está reconhecendo ali, né, que Jesus veio de Deus. Interessante, né? Mas aí, Jesus, ele vai no ponto, no coração de Nicodemos. Porque Jesus conhecia e conhece o nosso coração e conhece o coração de Nicodemos. Ele diz assim, quase que fala assim, para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E que bom que Nicodemos foi até Jesus, né? Porque ele encontrou ali a verdade. E aí ele diz assim, você precisa
nascer de novo. Ele viu a necessidade de Nicodemos. Como ele vê o nosso coração, ele conhece a nossa necessidade. E ele foi no ponto com Nicodemos. Nicodemos, não adianta, Nicodemos, você ser muito religioso. Não adianta, Nicodemos, você estar no sinédrio, você ter muitos bens. Não adianta, se o teu coração está tão longe de Deus. Você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. E aí ele foi confrontado. Porque Jesus é a palavra. E ele foi confrontado. E aí ele começa a entender. Eu creio que Nicodemos, ele entende sim. Porque aquele que procura, acha. Aquele que bate, se abre. O novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da nossa vida. Sem o novo nascimento não vamos para o céu. Sem o novo nascimento não há salvação. Quando a gente fala assim, não, a pessoa não se converteu, ela se convenceu. Sem o novo nascimento não há conversão. Então a conversão é a decisão de voltar para Deus. Significa a mudança do caminho ou de direção. Quem não é da luz é das trevas. Não tem o terceiro caminho, não tem o meio termo. Ou você é de Deus ou você é das trevas. Isso é muito duro, mas a palavra de Deus é assim. Não sou eu que estou dizendo. E um dia isso me confrontou também. Eu falei, nossa, quer dizer que não é de Deus, é das trevas? Aqui está a palavra. E ela fala sobre isso. É mudança de direção, é ir para a luz. O Senhor nos tira das trevas e nos coloca na luz. É o caminho que leva a Deus. Mudança. Conversão, então, é isso. Vamos ver em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, a conversão é a mudança que começa de dentro. A conversão, ela é de dentro para fora. Porque às vezes a gente vê muita distorção, em alguns lugares, algumas igrejas, a gente vê muita distorção. Alguns teólogos falando, não, você se converteu, então agora você tem que usar a saia lá embaixo, você tem que usar o cabelo até embaixo. Conversão não é de fora para dentro, a conversão é de dentro para fora. Você vai mudando os seus hábitos que você tinha no mundo e vai tendo o amor para as coisas de Deus. Você vai pensando nas coisas de Deus. Aquele que peca, aquele que pecava não peca mais, não vai viver uma vida pecaminosa. Pecou, se arrepende. O Senhor vai mudando, não é assim da noite para o dia, não é bruscamente. É um processo. Mas se você perseverar, persistir, você consegue. Quantos testemunhos a gente escuta, nos encontros, tanto de casais quanto de jovens, adolescentes, que quando a pessoa aceitou a Jesus, a mudança que teve na vida dela, que Jesus fez na vida dela, Se a gente fosse chamar aqui mesmo estou vendo vários, que já testemunharam, e o que Deus tem feito. E a gente vê a mudança, a gente vê, porque pelos seus frutos conhecereis. Amém? Jesus faz isso na nossa vida. A gente começa a amar as coisas de Deus. E é um processo. Todos nós estamos nesse processo, não terminou. Toda vez a gente tem que crucificar a nossa carne, dizer não àquilo que o mundo quer nos puxar, todo o tempo. E tem também em Gálatas 2:20, que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, você não é dono da tua vida.
Jesus agora é o Senhor da tua vida, não só o Salvador, mas Ele é o Senhor, então é Ele que vive em ti. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém? Que possamos dizer isso todos os dias, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, que as pessoas possam ver isso em nós. Se não estiver vendo, é porque então a gente está vacilando. A gente precisa buscar mais a Deus, para que as pessoas vejam Cristo em nós. O novo nascimento, ele leva também à santificação. A conversão, ela leva à santificação, que é um processo. Eu e você estamos nesse processo. Santificação. Por quê? Porque em 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É um mandamento do Senhor, não é uma opção. Aí eu vou pensar se eu quero a santificação ou não. Não, é um mandamento. Se você passou pela regeneração, né? Você está passando, você se decidiu a seguir a Cristo, você vai passar pelo processo da santificação. Em Hebreus 12:14 também diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém chegará a Deus. Não é que você não vai pecar mais, não tem como, a nossa natureza é pecaminosa, mas você não vai viver uma vida pecaminosa, é diferente. E quando você pecar, você se arrepende, você confessa, você passa pelo perdão de Deus e você entra na purificação todos os dias, na santificação. Eu queria também citar uma frase de Spurgeon, que diz assim, que é interessante, né? A gente já citou essa frase algumas vezes, né? E eu queria citar novamente. A conversão, ela tira o homem do mundo, e a santificação tira o mundo do homem. Igual como uma vez a gente ouviu uma pregação, né, de um pastor que veio aqui, que ele falou sobre isso e disse também assim, né, que foi o pastor Cote. Os hebreus saíram do Egito, onde foram escravos durante muitos anos, né, 400 anos. Passaram pelo deserto, mas deram muito trabalho para Moisés. Por quê? Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Ainda tinha o pensamento de escravidão. O Egito significa um mundo pecaminoso. A necessidade de regeneração. Precisamos de regeneração? Sim. A necessidade. Primeiro porque todos pecaram. Todos pecaram. A palavra de Deus diz em Romanos 5:12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá em Adão, quando Adão pecou, toda a raça humana, ela se tornou pecaminosa. Natureza, por isso que a gente vive nessa luta. Todo o tempo, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então a regeneração, nascer do alto, nascer, gerar uma nova vida, ela nos traz de volta para Deus, mas não é pelas nossas forças. É Jesus que faz isso. Porque Jesus, quando morreu na cruz, Ele nos trouxe de volta para Deus. E o Espírito Santo nos convence disso. Porque nascer de novo, né, da água, o arrependimento, já foi falado.
nascer do Espírito, porque o Espírito Santo convence do pecado. Porque é impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. É uma ordem expressa de Jesus, que nós lemos em João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus começa aqui na terra. A vida eterna começa aqui. Quando você nasce de novo, você já está vivendo a vida eterna com Deus, né? Porque isso vai fazer diferença na nossa vida. Sem o novo nascimento, o ser humano é igual... Sem o novo nascimento, o ser humano é amigo do mundo, como diz a palavra de Deus, inimigo de Deus. Se você, né, Jesus fala na sua palavra: se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você quer viver na vida pecaminosa, agradando o mundo, você está longe de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano se conforma com o mundo. Acha que tudo está bem, tudo normal, né? Ideologia de gênero, normal. E por aí vai. É tudo normal, tem que mudar, né? O mundo tem que mudar. E vai achando tudo normal. Opa, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você não pode se conformar com este mundo. Está em Romanos, né? Não se conformeis com este mundo. O cristão, aquele que segue a Cristo, ele não pode se conformar com o mundo. É andar na contramão do mundo. Vamos ver os resultados da regeneração, né? Que a hora está chegando aí. Resultados da regeneração. Você recebe uma nova família, né? A palavra de Deus fala: você tem uma nova família em Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você ganha uma nova família. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos são filhos de Deus? Toda a raça humana é filha de Deus? Não. Está aqui na Bíblia, acabamos de ler. Aquele que recebe a Cristo, recebe ao Pai. E se torna filho de Deus. Que bom, né? Termos Deus como nosso Pai. Glória a Deus por isso, né? Como é bom. Nós nos tornamos também o resultado da regeneração, além de uma nova família, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Em Romanos 8, 16, 17 diz assim: o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, com E maiúsculo, toda vez que aparece o Espírito com E maiúsculo na Bíblia, é referente ao Espírito Santo. Testifica com o nosso espírito, que todos nós temos, o Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Porque também passamos por uma... Qual é o resultado da regeneração? Abençoar outras pessoas, testemunhar da palavra de Deus, porque se você é abençoado, tu não vai guardar isso para você, né? Eu sou abençoado, tenho um casamento muito feliz, abençoado, filhos maravilhosos, abençoado. Mas e aí, você vai se fechar numa concha? Não, você tem que expandir isso, você tem que abençoar outras vidas, abençoar outras famílias, né? Quantos que através do encontro de casais, né, se converteram e tudo. Interessante, eu me lembrei agora dos adolescentes. Os adolescentes, quando aceitam a Cristo nos encontros, os jovens, a primeira coisa que eles falam: eu quero trazer meu pai e minha mãe para fazer o SCC. Claro, porque eles encontraram Jesus. Então eles querem isso para a família, eles querem isso para quem eles amam. Então é expandir o reino de Deus aqui na terra, é fazer o ID. Temos a vida eterna com Deus, senão não temos a vida eterna sem a regeneração. Temos o caráter de um cristão,
que aí é o fruto do Espírito Santo. É o caráter do cristão, é o fruto do Espírito Santo. Que muitas vezes a gente não se preocupa em ter e pedir. Às vezes é interessante a gente pedir os dons, amém. Mas a gente tem que pedir, ir atrás também do fruto do Espírito Santo, que forma o meu e o teu caráter. Que está em Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, amar a Deus e ao próximo, alegria, paz, longanimidade, né? Demorar a se irritar, demorar a perder a paciência, seria também paciência, né? A longanimidade é interessante, né? A benignidade, a bondade, ser bondoso, a fidelidade, né? Vai se falar sobre mordomia logo mais à noite, né? Tem a ver muito com fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que estejamos pedindo a Deus, né? Para que tenhamos esse fruto completo em nossas vidas. Eu sei que o meu não está, ainda preciso, alguns ali. E temos que ir atrás. Resultados da regeneração. Termos as características de um cristão. Aí eu coloquei assim, né? A gratidão. A gente tem falado muito em gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela agrada o coração de Deus. Sede gratos. A gratidão, ela vai substituir a murmuração. Que muitas vezes, né, a nossa tendência carnal é murmurar, é reclamar, né? E aí quando você reclama e murmura muito, você não está sendo grato. A gratidão, primeiro a Deus, pela tua salvação, pela nossa salvação. Porque não somos merecedores e não é pelo nosso próprio esforço. Já vimos aqui. Então, sermos gratos primeiro pela salvação. Sermos gratos à nossa família. Você é grato ao seu cônjuge? Você é grato à sua esposa? Você é grato ao seu esposo? Você, filho, é grato a seus pais? Somos gratos aos nossos filhos? Somos gratos aos nossos familiares? Somos gratos a quem nos lidera, seja na igreja ou no trabalho? Somos gratos? Somos gratos a quem lideramos, aos nossos liderados? Somos gratos? Somos gratos à nossa igreja? Quando eu falo igreja, não é figura de pastor, não. Igreja, o corpo. Somos gratos ao corpo de Cristo, à igreja? Pense bem. Aí eu vou entrar num assunto assim, rapidinho, que eu tenho que falar. Ano de pandemia, né? Ano passado. Foi um ano muito difícil para todos. Todos. E a pandemia veio para todos. Cristãos, não cristãos. Convertidos e não convertidos. A pandemia veio para todos, porque estamos no mundo, sujeitos às coisas do mundo. A gente um dia vai morrer. A morte veio para todos. E aí, nesse corre-corre de pandemia, né? De confusão, a gente vendo, né? Tendo que parar tudo. E vimos as pessoas começarem a ficar doentes na igreja, né? Um atrás do outro, e a gente orando. Então vamos criar um grupo de contingência para atender, porque foram quase 300 pessoas, né? Quase 100% da igreja, né? Todo mundo ficou doente. Então vamos criar um grupo de contingência para atender. E aí, muita gente se disponibilizou, ajudou, doou seu tempo, doou seu talento. Os médicos doaram seu talento, seu tempo. Ninguém foi obrigado, foi voluntário. Mas o Espírito Santo foi tocando. Muitos que trabalham com medicamentos, né, doaram também o seu tempo.
O grupo de contingência, mais algumas pessoas que não faziam parte do grupo, mas também ajudaram com ofertas, indo atrás de remédios, até fora daqui, correndo de um lado para outro. Muita gente ajudou, não só aqui, fora daqui também. A igreja atendeu não só membros daqui da igreja, mas até de outras igrejas também, parentes, familiares. Amém. O Senhor ouviu a nossa oração. E aí depois as pessoas foram se tratando, melhorando. Você foi grato à igreja, ao grupo, àqueles que se dedicaram? Quantas vezes já foi chamada aqui a igreja para vir ajudar, para fazer um pouco a sua parte? Eu sei que alguns não podem, mas se você não pode vir, você pode orar. Eu sei que alguns que não vêm estão orando, estão contribuindo, amém, estão ofertando, que tudo é voluntário. E muitos dando o seu tempo e o seu talento aqui. Isso é gratidão. Há muitas maneiras da gente agradecer, não é? E eu agradeço a todos que têm se empenhado, se dedicado, orado, ofertado. Obrigada. E eu quero aproveitar que eu e a Beth estamos com esse grupo que está fornecendo alimentação para os que estão vindo trabalhar. Eu queria abrir um parênteses aqui e agradecer a esse grupo que tem vindo, ajudado também na parte da alimentação, porque imagina se a gente fosse comprar alimentação todos os dias, né? Mais de um mês, quase 2 meses. Não daria, né? E eu vejo a alegria que cada família, eu estou falando porque eu estou nessa parte, mas agradeço de todos, não só da alimentação, mas de tudo, todos que estão ofertando, né? E aí eu vejo a alegria, sabe que me dá assim prazer, alegria, né, Beth? A gente vê a alegria quando eles chegam aqui com os alimentos, com o almoço, ou com o lanche. Muitos trazem lanche também à tarde. A alegria vem com todo o prazer, uns vêm correndo porque está trabalhando, larga o trabalho e vem, né? Só Deus para recompensar. Vocês não estão fazendo isso para o homem, né? Estão fazendo para Deus, porque tudo isso aqui, né, é para o Senhor Jesus. E eu agradeço. Gratidão, né? Concluindo. Eu queria falar sobre mais 2 coisinhas, que é a fidelidade a Deus, que vai ser falado mais tarde também sobre mordomia. Sermos fiéis a Deus em tudo, começar pela nossa vida, né? Viver a vida que Deus quer que vivamos e obedecer a Deus, obediência a Deus, né? Aquele que ama a Deus obedece, aquele que segue a Cristo obedece a Deus, aos seus mandamentos. E concluindo, que o nosso tempo está chegando, a regeneração é inspirada pelas Escrituras, é a palavra que nos leva ao novo nascimento, é ouvir a palavra, é ler a palavra, é entender a palavra. A regeneração é operada pelo Espírito Santo, não é por nossas próprias forças, é pelo Espírito Santo que nos convence do pecado. A regeneração grava no coração do homem a lei moral de Deus, através do Espírito Santo, a lei moral de Deus. A regeneração consiste na fé. Pela fé somos salvos, não é por obras, não é porque eu sou boazinha, você é bonzinho, bonitinho, não, é pela fé em Jesus. Nós não podemos nós mesmos nos salvar, só Deus dá vida, só Deus regenera, só Deus. E a regeneração leva à santificação, que possamos todos nós, eu e vocês, como igreja, estarmos nesse processo da santificação. É um processo e precisamos estar, sem a qual não veremos a Deus. Que Deus abençoe vocês, as famílias, que essas palavras, né, que
foram compartilhadas hoje, nesta manhã, possa refletir no nosso coração. Que a gente saia daqui inquieto com tudo que foi falado. Que eu seja a primeira a sair daqui inquieta, porque a gente ainda tem que melhorar muita coisa. Mas o importante é que a gente não desista, que a gente não recue, que a gente persevere, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, está difícil, mas não desista. Deus está